Hoje nós temos o nosso boletim em mãos, então eu encorajo os irmãos para que acompanhem o estudo de hoje pelo boletim. Se você preferir, você pode abrir as passagens bíblicas pela sua Bíblia também, mas os textos, todos os textos que nós vamos expor aqui estão expostos no boletim pela ordem que nós, pela graça de Deus, acompanharemos aqui. Então, esse é o meu encorajamento aos irmãos. E quando a gente for ler alguma passagem bíblica, eu encorajo também para que você leia junto comigo, que a gente leia junto e confesse a palavra de Deus. O texto de hoje está lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, dos versículos 32 ao 36. Lucas capítulo 6, dos versículos 32 ao 36. Vamos ler juntos? Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestar, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Pai amado, essa é a tua santa palavra, Senhor. Nos dê discernimento que vem do alto. Abra os nossos olhos, edifica a tua igreja, consola a tua igreja, que saiamos daqui edificados pela tua santa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos caminhando num famoso discurso de Jesus na montanha, o famoso Sermão do Monte. Então nós estamos acompanhando essa pregação muito conhecida de Jesus, que é o famoso Sermão do Monte. E Jesus ele vem falando sobre essa difícil tarefa de amar os inimigos. Hoje nós estamos aqui na terceira parte, né? A gente pode dizer que é uma trilogia sobre o amor aos inimigos, como amar meus inimigos. E até encorajo também os irmãos que não puderam acompanhar a parte 1 e a parte 2, a colocar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, procurar lá como amar meus inimigos, parte 1, parte 2, para você ficar mais contextualizado sobre o assunto. Nós trabalhamos algumas questões anteriormente nas primeiras partes, como qual é a definição bíblica sobre o amor? Será que o amor é meramente um sentimento? Nós trabalhamos a questão das guerras do Antigo Testamento, como que nós harmonizamos o amor aos inimigos com o contexto bélico do Antigo Testamento. Como que nós fazemos isso, né? Outra questão que nós trabalhamos, a questão do processo judicial. Eu preciso entrar numa luta judicial, às vezes contra um irmão, como que isso funciona, o que a palavra nos traz sobre essa questão. Nós também compartilhamos alguns testemunhos sobre alguns irmãos que foram usados por Deus e amaram os seus inimigos de fato. Como que nós harmonizamos o amor altruísta de Jesus com o olho por olho, dente por dente, que foi instituído por Deus no Antigo Testamento? Como que nós harmonizamos isso? Então essas questões nós respondemos pela graça de Deus nos estudos anteriores. Eu encorajo os irmãos para que não fiquem pontas soltas aqui hoje a acompanhar os estudos anteriores sobre esse assunto. O que nós vimos ali do versículo 27 ao 31, que é o texto anterior ao nosso texto de hoje? Nós vimos que Jesus, ele dá uma ordenança clara para nós. Primeiro, a palavra mostra que Deus sempre nos advertiu a nós amarmos o estrangeiro e o inimigo. Mesmo no Antigo Testamento, muitos erroneamente pensam que essa ordenança de Jesus é uma ordenança neotestamentária, apenas o Novo Testamento. Mas não. Nós vimos até nos estudos anteriores, no livro de Provérbios, Levítico, e muitos outros, que Deus sempre nos advertiu para amarmos os nossos inimigos, e não de uma forma apaixonada, de uma forma sentimental, mas com atitudes práticas,
Por exemplo, lá em Provérbios, quando fala que se você vê o boi do seu inimigo desgarrado, é para você ir lá e ajudar. Então, uma coisa simples, mas muito difícil para a nossa carne. O Senhor nos chama a fazer o bem e orar por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que nos caluniam. Porque qual que é a definição de inimigo para nós, Igreja de Cristo, que não está mais nesse contexto bélico e teocrático de Israel do Antigo Testamento? Nós não estamos mais em guerra como Israel estava na antiga dispensação. Quem são os nossos inimigos, então? A palavra de Deus mostra, Jesus nos mostra que os nossos inimigos são aqueles que nos maldizem, que nos caluniam, que nos fazem mal, que falam mal de nós. Esses são os nossos inimigos. E o Senhor nos chama a ajudar essas pessoas, orar por essas pessoas, oferecer a outra face, sofrer o dano muitas vezes em algumas situações adversas e ajudar sem entrar no mérito do necessitado. Sem entrar no mérito se a pessoa vai conseguir pagar, se ela vai conseguir devolver, se vai ter juros. Essa não é a questão. A questão é ajude sem esperar nada em troca. Sem pensar no lucro posterior. Até o pastor Maurício compartilhou domingo passado esse texto também. E uma coisa muito interessante que o pastor falou é que, até vou usar a frase que ele usou aqui, o cristão, o crente verdadeiro, ele não é trouxa, ele não é otário. Então as pessoas usam muitas vezes esse texto para achar que, olha, se eu tenho que amar o meu inimigo, então eu tenho que ser o best friend do meu inimigo. Eu tenho que ser o melhor amigo do meu inimigo. Não é isso que a palavra está dizendo. Não é isso que a palavra está dizendo. Você não precisa conviver com a pessoa, mas você terá oportunidades de ajudá-la. Você terá oportunidades de amar essa pessoa com atitudes. Até lembrei de uma vez que uma irmã perguntou: quanto de maltrato que eu tenho que aguentar, falando de uma outra irmã, né, que caminhava com ela. Quanto de maltrato que eu tenho que aguentar, de uma outra pessoa, na verdade, não sei se era uma irmã. Quanto de maltrato, de xingamento, de indisposição que eu tenho aguentado dessa pessoa. Um irmão muito sábio respondeu assim para ela: quanto de veneno que você precisa tomar antes de morrer? Então o cristão, ele deliberadamente não precisa ir atrás de veneno. Não precisa ser o melhor amigo de uma pessoa que te faz mal, de uma pessoa que é tóxica para você, uma pessoa que fala mal. Não precisa. O Senhor não encoraja isso. O Senhor encoraja a nós amarmos essas pessoas com atitudes. A pessoa vai te dar um tapa, você vai oferecer a outra face. E nós estudamos sobre esse assunto no último estudo. O perdão, ele não significa convivência necessariamente. Claro que existem casos e casos. Às vezes essa pessoa que age como inimigo, às vezes é seu cônjuge. E dependendo do caso, o Senhor te encoraja para que você continue nesse casamento. Às vezes essa pessoa é um irmão em Cristo que o Senhor colocou na sua vida e que está sendo trabalhado. Então existem casos e casos, e nós precisamos de discernimento espiritual para tratar desse assunto. Agora, por outro lado, existem muitas pessoas, amados, que ainda guardam rancor no coração. Existem crentes no Senhor, pessoas que já nasceram de novo, mas guardam sentimento de rancor. A pessoa, ela está na vida dela com um peso nas costas, carregando um defunto. E até o Barba, um irmão que caminha comigo, ele me encorajou a essa aplicação que eu tenho feito em todas as partes desses estudos. Se o Espírito Santo der para você ir na sua mente, lembrar para você de alguma pessoa que você ainda não perdoou de fato, uma pessoa que você ainda guarda rancor, guarda indisposição. Primeira coisa, confessa para o Senhor a sua incapacidade em perdoar essa pessoa, porque você não é capaz disso. Você precisa da graça de Deus para isso. Confesse ao Senhor: Senhor, eu sou incapaz de perdoar, me ajuda. O Senhor vai trabalhar na sua vida e pela graça de Deus, você pode perdoar de fato essa pessoa. Se você ainda tem oportunidade de encontrá-la, peça perdão.
Tire esse fardo das costas. Experimente essa libertação que nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Então esse é o nosso encorajamento. Se você ainda guarda rancor de alguém, às vezes a pessoa não está mais aqui, entrega essa causa ao Senhor, experimente essa libertação. Uma outra coisa que ficou claro, irmãos, uma outra coisa muito clara nos nossos estudos anteriores sobre esse assunto. Essa instrução de Jesus, essa ordenança de Jesus para amar os inimigos, ela é impossível se for desassociada do Espírito Santo. É impossível se for desassociada da vida de Cristo. É necessária a consciência e a consideração diária de que nós morremos para o pecado e agora Cristo vive em nós. Vamos ler juntos esses dois textos, o segundo texto do boletim e o terceiro texto do boletim. Primeiramente Romanos capítulo 6, do 6 ao 8, e depois o versículo do 11 ao 14. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Agora do versículo 11 ao versículo 14. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Como que nós alimentamos o nosso espírito na luta contra o pecado, na luta contra a carne? Considerando, confessando diariamente que nós morremos para o pecado em Cristo Jesus. E dessa forma nós nos alimentamos espiritualmente nos nossos devocionais, na comunhão com os irmãos, no nosso tempo em solitude com o Senhor. Considerando sempre, Senhor, eu morri para o pecado. Dessa forma, de fato, o Senhor nos promete que o pecado não reinará nas nossas vidas. E nós não obedeceremos às nossas paixões. E uma das nossas paixões é não amar os nossos inimigos. Porque nós somos, por natureza, egocêntricos, queremos justiça própria. Então por nós não amamos os nossos inimigos. É pela graça de Deus, pela vida da ressurreição e pelo alimentar do Espírito Santo. Esse é o encorajamento do apóstolo Paulo. Saiba disso e considere, para que a vida de Cristo se manifeste. Isso é uma convocação do apóstolo, para que a gente não obedeça ao nosso ego, à nossa carne. A memória bíblica obstruída, ela leva a um definhamento espiritual. Um dia sem essa consciência é um dia de derrota contra o pecado. Amado, se a gente ficar um dia sem lembrar do que Cristo fez por nós naquela cruz, um dia sem confessar que nós morremos para o pecado, é um dia de derrota espiritual, é um dia de derrota contra o pecado. A memória bíblica obstruída leva ao prejuízo e o definhamento e o fracasso espiritual. Lembrem-se disso. A nossa oração é para que o Senhor nos lembre disso todos os dias, para que de fato a gente tenha vitória na luta contra a carne. Então eu faço uma consideração para os irmãos, antes da gente entrar necessariamente no texto. Você de fato já sabe que você morreu com Cristo lá naquela cruz? Isso é uma realidade espiritual em sua vida? Você sabe de fato que Deus, Ele não apenas nos perdoou. Porque você imagina um pobre fracassado como nós, como eu, que tinha uma dívida eterna com Deus, com o meu pecado. Se Deus apenas me perdoasse, Ele me perdoou, mas eu continuo pobre. Minha dívida foi embora,
mas eu continuo pobre. Mas não, amados. Que a gente considere não só que nós morremos para o pecado em Cristo Jesus, mas que o nosso Salvador ressuscitou. O Pai o ressuscitou dentre os mortos. E Ele não apenas nos perdoou, mas Ele nos deu a sua vida pelo poder da ressurreição. E nós temos todas as bênçãos e as riquezas espirituais em Cristo Jesus. E Ele nos dá essa condição pela sua graça. Se você disse sim para essas perguntas, se você morreu com Cristo, se você já ressuscitou com Cristo, se você tem uma vida nova, se a sua resposta for sim, então ok. É possível responder ao chamado de Jesus sobre amar os inimigos e sair da mediocridade de amar apenas quem nos ama e quem nos faz bem. Vamos voltar para o texto, vamos ler de novo Lucas capítulo 6. Nós vamos ler de novo o versículo 32 ao 34. Por que Jesus mostra que é medíocre a gente amar apenas aqueles que nos fazem bem e aqueles que nos amam de volta? Isso é maravilhoso, amar quem nos ama e quem nos faz bem. Mas amar apenas quem nos ama, apenas quem nos retribui com o bem, isso, segundo a palavra de Deus, é medíocre. Vamos ler. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Será que nós não temos amado apenas quem nos ama? Feito bem apenas aos que nos fazem bem? Será que a gente não tem ajudado e emprestado e ofertado, talvez, apenas a irmãos, apenas a pessoas que podem nos retribuir de alguma forma? Que podem nos devolver com juros, que podem nos fazer um favor lá na frente? Será que... Para a gente considerar isso, porque o que a palavra está dizendo é que até o ímpio faz isso. Isso daqui é a relação humana normal, tradicional, convencional. Se nós temos agido assim, parabéns para nós. Parabéns para nós. Temos agido igual o mundo. Esse aqui é o padrão convencional das relações humanas caídas. É eu fazer o bem para quem me faz bem. É eu ajudar quem me ajuda de volta. Isso aqui o ímpio faz, porque ele pensa nele. E a gente não sair desse nível é constrangedor para os filhos do reino. É isso que Jesus está dizendo aqui. Essa atitude, ela de amar apenas quem nos ama de volta, ela é nada mais que o esperado. Nada mais que obrigação. Essas são as relações de interesse do mundo. E a palavra mostra aqui que não há galardão divino, não há recompensa divina para atitudes mundanas. O padrão do Senhor é elevadíssimo. O discípulo de Cristo é aquele que tem ou deveria ter sempre algo para oferecer, para abençoar, para agregar, para multiplicar na situação. E não tentar subtrair da situação. Quando nós chegamos em algumas situações, será que de fato nós pensamos, como que eu posso agregar aqui? Ou às vezes em algum grupo, como que eu posso abençoar? O que eu posso fazer para ser um abençoador aqui? Porque o pensamento mundano, ele é o oposto. O pensamento mundano, ele sempre pensa assim, como que eu posso tirar proveito nessa situação? Às vezes é com máscara de falsa piedade, às vezes é uma coisa, um instituto que a pessoa está ajudando, às vezes é uma coisa maravilhosa. A pessoa realmente está fazendo uma coisa boa. Mas sempre no fundo do coração é como eu posso me aproveitar dessa situação? O que eu posso ganhar aqui? O que eu posso subtrair aqui? O que eu posso ganhar para mim? Porque o ser humano caído, ele sempre quer se beneficiar e obter vantagem. O ser humano caído, ele é um sanguessuga egocêntrico. Só pensa em si.
Agora, o discípulo de Jesus Cristo, ele deveria pensar o oposto. Como eu posso abençoar essa situação? No que eu posso agregar aqui? E não subtrair, não tirar proveito, não tirar vantagem. Até lembrei de uma história que eu contei na última vez também. Um casal crente no Senhor foi tomar um café, comer um lanche ali no aeroporto, num restaurante ali, numa cafeteria do aeroporto. E a mulher que foi atender eles foi extremamente grosseira com eles. Jogou o cardápio na mesa, foi assim, não ouvia eles direito. Foi uma coisa assim, bem complicada. E eles foram super mal atendidos por ela, uma grosseria. O que a carne deles exalou e falou ali para eles na hora? Vamos chamar o gerente daqui, para ele demitir essa pessoa. E nós ainda vamos ganhar o lanche, vamos ganhar o café, porque provavelmente ele vai pedir desculpas, falar, o café é por minha conta, deixa para lá, essa mulher vai ser demitida. Só que eles ponderaram, eu creio que o Espírito Santo falou com eles naquele momento. O homem chegou para a mulher, né, para a esposa dele, e falou, olha, depois de uma leve ponderação, olha, eu acho que ela não está normal, essa pessoa. Ela está passando por alguma coisa. Às vezes ela está aqui no aeroporto, vendo todo mundo viajar com a família, feliz da vida. Às vezes ela está com um filho doente em casa, não consegue pagar as contas. Às vezes está com a mãe doente. Às vezes é maltratada pelo marido. Às vezes está com algum problema que a gente não sabe. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pagar a conta e vamos conversar com ela e testemunhar para ela. Aí eles foram lá pagar a conta, chegaram para ela e falaram assim, olha, claramente você está num dia ruim. Você não está normal, você está chateado com alguma coisa, mas nós queremos te agradecer, porque mesmo assim você nos atendeu, você nos serviu o café. Naquele momento aquela mulher começa a chorar, começa a desabafar com eles ali. Foi uma oportunidade deles testemunharem o amor de Jesus Cristo e orarem por ela. Aquele encontro no final terminou com aquela mulher, com aquela atendente que outrora estava grosseira, com um sorriso no rosto, com um sorriso estampando esperança. Então, foi uma situação que, se você fosse pensar na justiça própria ali, nas relações caídas, o certo a se fazer era, chama o gerente, fui mal atendido, quero minha refeição aqui de graça e demite essa mulher. Agora, o discípulo de Cristo não deve agir assim. Não deve agir assim. Será que o nosso proceder está, de fato, contrastado com o proceder ímpio? Eu gosto muito dessa frase, eu até compartilhei nas últimas vezes aqui também. Retribuir o bem com o mal é diabólico. Retribuir o bem com o bem é humano. E retribuir o mal com o bem é divino. Será que nós temos retribuído o mal com o bem, assim como esse casal fez com a atendente da cafeteria, porque ela foi maldosa com eles, foi grosseira com eles, e eles retribuíram o mal com o bem e com o amor altruísta de Jesus Cristo? Se nós não vivemos esse amor, de fato, esse amor aos inimigos, se nós não vivemos isso, nós não odiamos o pecado em sua totalidade. Porque nós podemos falar, eu odeio o pecado porque eu sou uma nova criatura, mas se eu não vivo esse amor aos inimigos, eu não odeio o pecado em sua totalidade. O nosso testemunho, amados, tem sido muitas vezes triste. Será que nós temos abençoado, orado e pregado o evangelho da graça aos nossos perseguidores, aos que nos fazem mal? Pai amado, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Muitas vezes nós não temos testemunhado e pregado o evangelho da graça nem aos que nos fazem bem, nem aos que nos amam de volta. Muitas vezes eu tenho fechado a minha boca e não tenho testemunhado e pregado o evangelho da graça nem aos que me fazem bem. Quem dirá aos que me fazem mal? Pai amado, tem misericórdia da tua igreja, Senhor, nesses tempos difíceis. Então, que haja, de fato, consideração e reflexão da nossa parte, amados. De fato, nós temos testemunhado. E muitas vezes, a gente usa também o nosso
a nossa atualidade, os tempos que nós vivemos como desculpa. Hoje está muito corrido, hoje tudo muito correria, as pessoas sentem mais preguiça, acho que por conta da alimentação, né? Por conta do jeito que a gente vive o nosso dia, a gente está mais preguiçoso, com menos saúde, a gente não tem tempo para nada, a gente está na correria. E a gente usa isso como desculpa para não fazer o bem ao próximo. Até um irmão, esses dias, eu virei para o irmão e falei assim: irmão, eu conquistei com 33 anos coisa que os meus avós conquistaram só com 70, 75. Aí ele falou: é o quê? Aí eu falei: hérnia de disco, colesterol alto, refluxo e problema no joelho. Os nossos tempos estão complicados, cara. E a gente usa essas coisas como desculpa para não amar o próximo. Poxa, eu não tenho tempo nem para minha esposa. Eu vou ter tempo para o próximo, eu vou ter tempo para o inimigo. Amados, mas o padrão do Senhor Jesus Cristo é elevadíssimo. E Ele nos capacita pela vida da ressurreição. E eu creio, amados, pela graça de Jesus Cristo, que nós teremos uma semana de vitória em relação a esse assunto. E se Deus quiser, o Senhor continuar trabalhando conosco. Porque lembra que nós falamos, a memória bíblica obstruída ela leva ao definhamento espiritual. Então que o Senhor continue nos lembrando sobre esse assunto. E que o Senhor te encoraja e que o Senhor te incomode assim como Ele tem me incomodado sobre isso. Isso precisa mudar, não há desculpas. Não há hérnia de disco, não há má alimentação, não há saúde, não há desculpa para não amar aqueles que nos fazem mal. Com atitudes, e não retribuir o mal com o bem. Então, muitas vezes, esse desconformar com o mundo, ele é evidenciado em atitudes simples. Presta atenção, são atitudes simples, porém muito difíceis para a nossa carne e para a nossa justiça própria. Mas são atitudes simples. Por exemplo, quando nós recebemos uma ofensa, o ideal é aguardar um momento, meditar no Senhor, para não revidar da mesma forma. Se for possível, porque tem situações que não tem como você aguardar um momento. Você tem que tomar uma atitude ali, ou de amor, ou de mal. Muitas vezes a cólera, a irritação, a ira, ela pode dar lugar à ponderação, que leva à evidência do amor altruísta de Cristo. Muitas vezes, para nós não agirmos como o mundo age, o Espírito Santo ele quer que a gente aguarde nele, descanse nele um pouquinho, entre em solitude com o Senhor, antes de qualquer atitude. Até tem um irmão muito precioso aqui, o João Paulo. A gente, na minha adolescência, né, João? A gente brigava um monte. Principalmente no videogame, no futebol. Eu tinha uma consideração muito incipiente do Evangelho da graça de Deus. Era afastado do Senhor, totalmente destituído do entendimento. E naquela época eu era irado. E nossa, quantas vezes eu já briguei, né, João, no futebol, no videogame, se irava com ele. E como o Senhor trabalha em nossas vidas, né? Ele nos alcança pela sua graça, nos dá um novo coração. O Espírito Santo vem habitar em nós e nos muda. Isso quer dizer que eu não erro ainda, eu erro e erro muito. Continuo muitas vezes, assim como os irmãos irados em momentos errados, testemunhando de uma forma completamente equivocada, mas o Senhor nos leva diariamente ao arrependimento. E essa é uma evidência que nós somos de fato novas criaturas. Um arrependimento diário de nossas ações em desobediência ao Senhor. Até tem um texto no boletim que eu não consegui expor ele, mas ele está citado aí, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, ali do versículo 22 ao 24. Como que o nosso Senhor Jesus agiu? Porque Ele é a nossa vida, Ele é o nosso exemplo. Como que o Senhor Jesus agiu? O texto ele diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aí a partir do versículo 24, começa a ação de Jesus. Até o 23 aqui, ele só descansou ali no Senhor, só aguentou a pancada. Não reagiu às ofensas, não respondeu mal com mal. Foi como uma ovelha muda ao matadouro. Agora no versículo 24 ele age.
e age com amor aos inimigos, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui Jesus amou os inimigos, quando nos incluiu naquela obra maravilhosa. Eu até anotei aqui também um testemunho de um irmão. É um testemunho antigo de um irmão, e vocês vão perceber porque não é por WhatsApp, não é por celular, não é por telefone, é por carta. Então eu vou ler aqui esse maravilhoso testemunho de um irmão em Cristo. Um empresário crente no Senhor Jesus, envolvido em grandes atividades, foi mal interpretado por seu concorrente. Este lhe escreveu uma carta muito desaforada, irada e humilhante. Ele imediatamente respondeu nos mesmos termos, ofendendo profundamente o seu antagonista. Mas antes de despachar a carta, procurou um irmão em Cristo que caminhava com ele e lhe contou o sucedido. Se fosse hoje em dia, ele estava lascado, né? Porque já tinha no WhatsApp, ele já xingava o cara, já fechava a porta ali. Agora, ele ponderou e antes de enviar a carta, ele teve a oportunidade de conversar com o irmão em Cristo. E o irmão em Cristo disse assim para ele: aguarde 2 dias antes de colocar a carta no correio. Aquele irmão que o aconselhou, ele sabia que aquela pessoa, como regenerada, como nova criatura, em 2 dias, provavelmente o Espírito Santo falaria com ela e ela não tomaria aquela atitude. Ele falou: aguarda 2 dias. Se daqui 2 dias você tiver no teu coração que você quer mandar essa carta, você manda. Mas aguarda 2 dias. Ele se submeteu ao conselho do irmão e assim fez o empresário. Meditou durante 2 dias e a cólera deu lugar à ponderação. Finalmente rasgou a carta e escreveu outra, totalmente diferente. Nela pediu perdão e procurou esclarecer o mal-entendido. Isso foi suficiente para que o outro também se desculpasse e pedisse perdão. E nascesse daquele episódio uma boa e sólida amizade. E o melhor, o testemunho impactou o antigo concorrente, e este foi levado a conhecer a Cristo crucificado verdadeiramente alguns meses depois. Louvado seja Deus. Olha o que uma atitude em obediência ao nosso Senhor Jesus, ela pode levar ao testemunho a uma pessoa, para que esta, pela graça de Deus e pelo chamado do Senhor, conheça o Evangelho verdadeiramente, conheça Jesus Cristo. Quantas vezes eu agi com ira, de cabeça quente, de forma precipitada, e aí depois eu penso, podia ter esperado para tomar uma atitude, né? Quantas vezes até hoje, irmãos, às vezes coisa de trabalho, assim, correria, estresse, aí vem uma mensagem no WhatsApp, já respondo bravo, já sou meio ignorante, e a pessoa já olhou, não adianta mais apagar. E aí eu penso depois, eu poderia ter esperado. Se eu tivesse respondido 2 horas depois, 1 hora depois, teria sido diferente. O testemunho seria outro. A minha resposta seria outra. Ah, mas Pedro, o WhatsApp ele deixa alguns minutos ali para você apagar. Mas se a pessoa vem antes? E se passar esse tempo? Amados, quantas vezes a gente fecha a porta para a pessoa por conta de nossas atitudes? Eu já fiz isso muitas vezes. Em vez de abrir a porta para a pessoa ouvir do Evangelho da Graça, a gente fecha a porta com nossas atitudes. Atitudes precipitadas, iradas, com cólera. Amado, se for uma situação onde a pessoa não está frente a frente com você, dá para você esperar um pouquinho? Espera um pouquinho. Recebeu aquela mensagem no WhatsApp, você ficou chateado, não responde na hora. Fala: Senhor, Espírito Santo, me dá 1 hora aqui para eu responder isso aqui. A palavra nos promete que o Espírito vai nos dar ponderação. Olha o que aconteceu com o irmão, ele rasgou uma carta, escreveu outra totalmente diferente. E o que ele estava fazendo era retribuindo mal com mal, justiça própria. O cara respondeu com ignorância, mandou, tudo quanto é palavra para ele lá, e ele respondeu do mesmo jeito. Mas não é essa a atitude daqueles que estão em Cristo. Vamos ler o 5º texto ali do nosso boletim? O texto de Efésios, capítulo 4.
Efésios capítulo 4, do versículo 26 ao 32, e eu encorajo os irmãos a prestarem atenção na palavra de Deus. Eu posso aqui, às vezes, errar, eu posso interpretar errado alguma passagem e falar alguma coisa que não convém, mas quando nós lemos a palavra de Deus, é o momento que eu mais encorajo os irmãos a prestarem atenção. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pai amado, nos faz viver essa palavra, de fato. Palavras de rancor, palavras de ódio proferidas, palavras condenatórias, elas são como um buraco feito em uma parede, podem até ser reparadas com o tempo, mas ela deixa uma marca, uma cicatriz e consequências por um bom período. Eu até anotei também aqui uma situação de um filho com um pai. Um rapaz estava serrando um velho tronco de madeira para lenha. O tronco era seco e era duro de serrar e rachar. Ele, entretanto, estava com pressa, pois desejava encontrar-se com alguns amiguinhos para ir brincar. Pensa, um menininho de 10 anos serrando lá o tronco que o pai mandou. Irritado com a dureza do tronco, acabou machucando-se e proferiu palavrões contra a serra e contra a lenha. O pai, ouvindo tudo, falou: rapaz, onde esse menino aprendeu isso aí? 10 anos já conhece todos esses palavrão? O pai, em vez de agir na precipitação, ele esperou. Deixa o filho terminar o serviço. Ficou lá. O pai ouviu e depois que ele acabou o trabalho, chamou e pediu que ele trouxesse pregos e um martelo. Filho, traz aqui uns pregos e um martelo. Depois pediu para que ele trouxesse uma tora de madeira. Calmamente o pai lhe disse: pregue um prego na parte cerrada. Logo estava feito o que o pai ordenara. E o pai disse: agora arranque o prego. E o filho disse: isso é fácil, pai. Embora ele estivesse meio intrigado com o que o pai estava querendo dizer, né? Então, ele pregou o prego, ele arrancou o prego que o pai mandou, aí o pai falou assim: agora arranque o buraco que o prego fez. E o menino disse assim: isso é impossível. Pois é. Isso eu não posso, papai, eu não consigo tirar o buraco do prego. Pois é. Palavras condenatórias, palavras de rancor, palavras iradas, elas deixam marcas que muitas vezes a gente não consegue mais tirar. Alguns anos mais tarde, esse filho contou o efeito que essa lição produzira. Ele compreendeu que palavras de ódio lançadas não voltam atrás e deixam consequências, marcas e cicatrizes. Pedro, mas eu xinguei um irmão lá semana passada. O irmão me perdoou. Louvado seja Deus, você está perdoado, ele está perdoado, todos estamos perdoados em Cristo. Agora, a consequência do pecado às vezes fica. Você foi perdoado, o irmão foi perdoado, tudo certo. O irmão te perdoou. Agora, muitas vezes o pecado ele tem consequências e elas ficam. Assim como um buraco em uma madeira, numa parede, ele pode ser reparado, mas a marca fica por um bom tempo. Voltando para as palavras de Jesus em Lucas capítulo 6, vamos ler agora o versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo,
pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. O que Jesus faz aqui? Jesus ele resume todo o seu ensinamento anterior. Se nós observarmos os versículos 27 ao 34, Jesus ele traz esse ensinamento com um pouco mais de profundidade. E aqui no versículo 35 ele resume todo o seu ensinamento. Ame o próximo com atitudes, independente do que a pessoa fez ou faz contra você. Retribua o mal com o bem. Ajude e empreste sem ter como prioridade o benefício da devolução, pois será grande o vosso galardão. Amados, mas que galardão é esse? Se tudo de bom que fazemos é obra da vida de Cristo em nós, da graça de Deus e do poder do Espírito Santo, que galardão é esse que o Senhor promete? Se tudo que nós fazemos é pela graça de Deus e é pela vida da ressurreição, que galardão é esse? Pois é. A recompensa de Deus não vem por nossos méritos, mas é fruto da graça maravilhosa dele. O Senhor, ele é misericordioso, amoroso e galardoador daqueles que lhe obedecem. E por mais que a gente não entenda de fato como é o funcionamento dessa recompensa, ou que a Bíblia não deixe muito claro como isso funcione, o fato é, Deus promete recompensar os que edificam suas vidas sobre o fundamento de Jesus Cristo. E quando nós vemos sobre galardão, sobre recompensa, não é em todos os textos que ele está falando só de salvação. Como nós vamos ler agora, o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse texto. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 15. A palavra diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Esse segundo grupo de pessoa foi salvo, mas não recebeu esse galardão que esse texto especificamente está dizendo. Pedro, como que é esse funcionamento? Eu não entendo. Eu creio que esse é um mistério da palavra de Deus, que nós entregamos ao Senhor. O fato é, o Senhor é galardoador daqueles que fundamentam a sua vida em obediência a Jesus Cristo. A palavra é clara sobre isso. Pedro, mas quando a gente fala sobre galardão, sobre recompensa, isso não pode fazer a pessoa achar que ela tem algum mérito. Amados, eu creio que se isso for de fato pelo Espírito Santo, eu creio que é o contrário. Eu creio que o fato da gente saber que nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, que nós éramos pecadores perdidos que merecíamos o inferno, Deus nos salvou mediante a obra de Jesus Cristo, nos deu a vida eterna e ainda nos promete nos recompensar. Isso é motivo da gente colocar nossa boca no pó, em arrependimento, em choro, com lágrimas, e falar: Senhor, é a tua graça, é a tua misericórdia. Porque não é possível, Senhor, que um pecador como eu, destituído da graça de Deus, o Senhor me alcança e o Senhor ainda promete galardoar de uma forma que nós não entendemos, que eu creio que é sublime demais para nós entendermos isso, o funcionamento disso. O Senhor promete recompensar aqueles que fundamentam a sua vida em Jesus Cristo. Então isso não é motivo de orgulho e nem de mérito. Isso é motivo de nós colocarmos a nossa boca no pó em arrependimento e adorar o Senhor em espírito, falar: Senhor, é a tua graça e a tua misericórdia, porque eu não tenho condições. Senhor, é pela tua graça. E isso daqui eu creio que Jesus ele coloca como uma motivação para nós.
Não que nós buscamos o Senhor porque Ele vai dar um galardão, uma recompensa, não. Mas se for de uma forma com discernimento espiritual, uma motivação santa para nós, senão Jesus não colocaria aqui. Será grande o vosso galardão, olha o que Jesus diz. Aqui há uma motivação não egocêntrica, não de justiça própria, mas é uma motivação santa. Buscarmos o que o Senhor tem para nós. E sairmos da mediocridade. Quantas vezes nós vivemos vidas cristãs medíocres, amados? A gente vem aqui na reunião, a gente oferta ao Senhor, a gente conversa com os irmãos, mas a gente não sai da mediocridade da vida cristã. O Senhor promete relacionamento com o Espírito Santo. O Senhor promete uma vida de esperança. E nós vivemos muitas vezes uma vida de fracasso, de fraqueza espiritual, de derrota. Amados, o que o Senhor nos promete é muito mais elevado. Eu gostaria que a igreja hoje tomasse posse dessas promessas. Senhor, o Senhor me promete uma vida de esperança, uma vida de vitória, por mais que tenha problemas, por mais que a gente fique triste muitas vezes, mas o Senhor nos dá esperança nos momentos de tribulação. Amados, eu tomo posse dessa verdade e eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Você crê também nisso? Esse é um motivo para nós colocarmos a nossa boca no pó e louvarmos a Ele por sua graça indizível. Na sequência do boletim, a gente vê ali o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que se recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. É Cristo o Senhor que nós estamos servindo. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para o versículo 35 de Lucas, capítulo 6, a palavra diz assim, Jesus diz assim: serão filhos do Altíssimo. Aqueles que agem assim, serão filhos do Altíssimo. Agindo assim, o mundo verá que nós somos de fato filhos de Deus. Óbvio que nós não nos tornaremos filhos de Deus por conta disso. Jesus não está aqui pregando salvação por obras, isso é fato e evidente. Agora, existe uma questão aqui, se você for notar, o contexto aqui que Jesus está dizendo é um contexto de testemunho, é um contexto de validação, de evidência da genuína vida de um discípulo de Jesus Cristo. Nós não tornaremos filhos de Deus se agirmos assim. Nós agimos assim pela graça de Deus porque Ele nos tornou filhos de Deus. Então o contexto aqui é um contexto de validação, de evidência, de testemunho. Observe essas palavras de Jesus aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, dos versículos 14 ao 16. Palavras de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aquele irmão que enviou aquela carta desaforada, desrespeitosa, e recebeu de volta uma carta educada e de reconciliação, ele viu as boas obras que o Senhor preparou para aquele irmão e glorificou ao Pai, e hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquela mulher daquela cafeteria que foi maldosa, grosseira e inconsequente com aquele casal, ela viu as boas obras que Deus preparou através daquele casal e glorificou ao Pai que estás nos céus. Esse é o chamado de Jesus para nós. Como que nós temos agido diante dos homens, diante do mundo? Vamos ler agora o versículo 36 de Lucas capítulo 6. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Que privilégio, amados. Nós podemos, pela graça de Deus, ser um espelho a refletir o caráter do Pai.
Muitas vezes nós não agimos assim, muitas vezes eu não ajo assim. Mas esse é um chamado do Senhor. Resplandeça a misericórdia, assim como o Pai foi misericordioso com vocês. Ele é bondoso até com os ingratos e maus. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. O sol nasce para todos. Todo dia que o sol nasce é um dia mais de misericórdia do Senhor. É um dia mais para aqueles que não conhecem ao Senhor, crerem no Senhor Jesus Cristo, se arrependerem de seus pecados e crerem que foram ressuscitados juntamente com Ele. Agir com misericórdia, recordando que Ele agiu com misericórdia para conosco. E um desses motivos de nós sermos misericordiosos, assim como Jesus diz, sede misericordiosos. Claro que isso abrange muitos aspectos de nossa vida, mas um deles é para não julgar de forma hipócrita, temerária, condenatória e odiosa. Porque se nós seguirmos o texto de Lucas capítulo 6, agora Jesus ele sai do amor aos inimigos e começa a falar do julgamento hipócrita. Sede misericordiosos para você não julgar de forma condenatória, para você não ser um hipócrita em seu julgamento. Agora existe um julgamento que cabe, uma correção que cabe, isso nós veremos pela graça de Deus, se o Senhor permitir, na próxima oportunidade. Mas um dos motivos de ser misericordiosos é não julgar o próximo de forma temerária. E Deus foi infinitamente misericordioso conosco. O Pai, Jesus Cristo, o Espírito, eles não responderam o mal com o mal. Nós oferecemos o mal para Deus com os nossos pecados, com a nossa desobediência ao Senhor. E Ele retribuiu enviando a Jesus Cristo. E este se sacrificando por pecadores caídos como nós. Mesmo em nossa incapacidade de retribuir minimamente. Às vezes eu ouço pessoas falando, não, eu vou retribuir o amor de Deus, eu vou retribuir o que o Senhor tem feito. Você não vai retribuir nada. Você não tem condição para isso. E muito menos tinha antes do Senhor te converter. Mas o Senhor retribuiu o mal com o bem. O Pai enviou a Jesus Cristo para morrer naquela cruz. Jesus é um com o Pai e um com o Espírito. Eles têm um relacionamento que nós não entendemos de fato. Nós cremos por fé. Mas é um relacionamento que a palavra de Deus diz e mostra que é maravilhoso. Ele poderia ter sido justo condenando a todos. Todos pecadores, todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. Mas não. Deus amou tanto o mundo que enviou a Jesus Cristo por pecadores como eu e você. Ele retribuiu o mal com o bem mais maravilhoso do universo, que é a obra de Cristo naquela cruz. O Pai enviou Jesus e nos amou ali. Jesus se sacrificou naquela cruz e nos amou ali. O Espírito, pelo poder do Pai, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e nos amou, nos vivificando juntamente com Ele. Sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso, como Deus é misericordioso, como Jesus Cristo foi misericordioso, como o Espírito Santo foi misericordioso conosco. Deus amou os inimigos quando nos incluiu naquela obra maravilhosa de Jesus. Nós éramos os inimigos de Deus. Ô Pedro, mas isso aí é muito forte. Tudo bem que eu não era crente, eu não conhecia o Senhor, mas inimigo também não, pô. Então eu gostaria de terminar hoje, a gente lendo 3 passagens bíblicas, deixando o Espírito Santo falar sobre esse assunto. Vamos ler primeiro Colossenses 1, versículo 21 e 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu creio nessa palavra.
Vamos ler agora Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. E agora nós terminamos com o encorajamento apostólico do apóstolo Pedro, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nós te damos graças porque nós éramos inimigos de Deus, pecadores indignos, condenados, mas o Senhor, pela tua graça, enviou a Jesus Cristo para morrer uma morte que não era dele, mas era nossa. E o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Aquela ressurreição subiu, nós cremos, com um aroma agradável às suas narinas. Aquele sacrifício foi aceito e nós hoje podemos confessar que fomos crucificados com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós podemos confessar essa verdade. E hoje nós não somos mais inimigos de Deus, mas amigos de Deus pela reconciliação da cruz de Jesus Cristo. Pai, nos ensina a amar aqueles que nos fazem mal. Nos ensina a retribuir o mal com o bem, com o amor altruísta de Cristo. Trata com a sua igreja, trata com a minha vida, trata com a vida dos meus irmãos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.